por exemplo, ele fala do nazismo. E aí no nazismo, o que ele fala do nazismo? Ele fala que, cara, pra Alemanha, na época, pra você pegar o tal do Hitler lá, era justamente isso. Ele fala assim, Hitler, né, vírgula, um socialista, ele fala no livro. E aí, cara, você fala assim, será? Né? E ele explica lá, tem os argumentos dele no livro. Eu não concordo muito, né? Pra mim não faz muito sentido. Ó os né. Pra mim não faz muito sentido. Pra mim faz. Mas, assim, o que não faz sentido, né, Ti? É que, tipo assim, o próprio nazismo perseguiu os seguidores dos ensinamentos de Marx. É por isso que fala assim, não. Aí a controvérsia, né? Isso. Então, assim, o que o nazismo perseguiu os judeus? O tal do Holocausto, que não é só tal, né, cara? Tentam negar isso aí, mas eu não consigo negar. Não tem como, né? Então, perseguiam judeus, negros e marxistas. Não, perseguia É. todo mundo que não era ariano, considerado Pode ariano. ser. Era pode todo mundo, ser. não, era todo mundo. É. Era todo mundo que não era ariano. Então, por isso que talvez não faz sentido falar que o nazismo é socialista. Uma vez, nos corredores da Unespar, a gente comentou sobre esse assunto. Porque foi bem na época da campanha presidencial, Bolsonaro fazendo a campanha, e muitos falavam fascista, né, nazista, e por aí vai. E daí a gente começou a debater esse conceito. Pô, estão chamando o cara de fascista, por quê? Né? Até hoje ainda não me desce esse argumento. Apesar de que ele fala muito... O nosso presidente fala umas coisas assim que até aquilo que eu concordo fica estranho que ele fala, né? E aí, assim, a gente debateu sobre esse assunto e ficou aquele climão no corredor da universidade. Porque eu expus minha opinião falando assim, cara, né? Parabéns, senhor Thiago. Daí a gente... Se a gente decapitou o cara que colocou o gemidão... Vai ter que... Agora você não quer decapitação pra você, né? Cara, Chat, lembra das aproveita instâncias- que você pode esculachar agora, né? Lembra? Não, na verdade ele não pode. Na verdade ele não pode. Se a gente for para as instâncias de poder aí, né? Sabe como é que funciona, né? Então o senhor é um totalitário. Aí eu Nissin que vai ter que dizer. Tá. Mas só Assim, pra... é aquela situação. Quem manda nessa porra aqui? O menino. Tecnicamente, né? Institucionalmente falando, né? Representatividade institucional é o menino. Né? Ok. É o menino. Mas, assim, é mais uma questão de distância do poder. Porque se ele reclamar, ele fica sem trabalho, né? Então, a gente vai usar a lógica burguesa do processo aqui, né? É assim, quer trabalhar... Pessoal, vocês não devem estar entendendo essa Fique na conversa. boa. Com certeza. Você aqui, aqui, lá, aqui também. O negócio é o seguinte, o Thiago tá pagando a conta, por isso que ele tá fazendo isso. assim, entendeu? Ele tá fazendo terror psicológico com a gente. Claro, tem que fazer mesmo. Então, beleza. Sim, então assim, Investidor é assim mesmo, acontece. investe e que se foda, né? Acontece, é lógico. Mas só pra fechar ali aquela questão, né? Quando a gente, nos corredores da universidade, eu entrei nesse dilema, acho que, não sei se você tava junto, Ti, naquele dia. Tava eu, mais uns 2, 3 professores. Eu acho que não. Você... Eu só entro na discussão quando eles começam a falar de Nietzsche. Aí... Tá certo. E aí, cara, eu fiquei meio assim, sem saber pra onde ir, porque eu senti muito julgado. Eu me senti muito julgado ali. Porque eu disse, né, que eu acreditava, através desses elementos todos, que talvez, sim, né, talvez nazismo e o socialismo, eles trabalham de maneiras muito iguais. Né? Aí gerou a polêmica. Foi porque eu falei esse comentário, né? Tudo bem, eu não estudei a fundo o assunto, então eu fico quieto mesmo, eu aceito que me falarem, para eu poder depois estudar melhor, é óbvio, né? Mas naquele momento, eu tinha elementos para dizer isso. E ainda tem esses mesmos elementos, né? Que, para mim, o nazismo e o socialismo andam muito parecidos. Muito parecidos. Talvez polos separados, cada um numa vertente, mas o jeito de ser totalitário, o jeito de tratar a oposição de uma maneira... Vamos silenciar a oposição. Eu vejo que, hoje em dia, o socialismo que a gente conhece hoje faz isso, tenta silenciar o povo que é contra, né, a oposição, e o nazismo fazia a mesma coisa. Né? E o poder era centralizado também numa figura de uma pessoa popular. O Hitler era popular. Né? Então, foi nesse sentido. Não sei... se esse é o caminho, Nissin. Não, é legal vocês falarem sobre isso, porque
essa é talvez uma das maiores polêmicas, né, que a gente tem, inclusive hoje em dia, principalmente com essa vibe que a gente tá do nazista, do fascista, né, do comunista e tal. Taxista. E eu até achei muito legal você usar o termo socialista, eu gostei muito de você usar o termo socialista, porque o comunismo nunca existiu, né, o comunismo difícil nunca existiu e eu sei que tem gente que vai me martelar depois que eu vi isso, né, ainda mais se o Chats fizer edições no sentido, tipo, aparece eu só falando, o comunismo nunca existiu, né? Nossa, velho, nossa, né? Tá ferrado. É corte pronto aí. Ô, Pedro, já te levantou a bola, hein, Pedro? Mas assim, se a gente for analisar na questão, vamos dizer, do conceito da parada, né? E o Marx dizia que o comunismo era uma coisa da hora. Por quê? Porque você tirava o burguês do poder, aí você colocava o proletariado através da ditadura do proletariado, e essa ditadura do proletariado seria responsável por acabar com as classes. E quando você tivesse o fim dessas classes, aí você chegava ao comunismo. Aí eu te pergunto, teve fim de classes em algum regime comunista que vocês conhecem? E como chegar ao fim das classes? Então, Me explica. é difícil isso, né? E não teve. Então, assim, comunismo, na verdade, o comunismo mesmo nunca existiu, mas acabou se utilizando esse termo para falar dos regimes que adotaram essa ideologia marxista. Que é o socialismo, né? Exato. E daí, quando a gente pega a década de 1920, 1930 e a gente tem a ascensão dos regimes totalitários, nós temos dentro da história a divisão desses regimes totalitários em regimes totalitários de direita e regimes totalitários de esquerda. Mas se a gente for analisar bem, igual vocês falaram, existe toda essa polêmica sobre Hitler, socialista e tal. Fazia parte do Partido Socialista Alemão, né? Só que assim, eu acho que a forma mais correta é nós falarmos que o Hitler não era marxista. Entendeu? Por quê? Porque o Hitler, querendo ou não, nos próprios discursos dele, o Hitler falava em uma forma de socialismo dele, da cabeça dele, que era diferente do Marx. Então, eu acredito que essa confusão exista muito por causa disso, entendeu? Só que, assim, muitas vezes eles usam essa ideia de nazismo direita, comunismo esquerda, somente pelo fato de um é o contrário do outro. Porque o Hitler, nos próprios discursos dele, falava, cara, eu sou anticomunista, eu odeio aqueles caras lá da União Soviética. Depois foi lá, pacto de Ribbentrop-Molotov, né, que tem até aquela charge do Hitler de noivo, Stalin de noiva, né, que na Segunda Guerra Mundial ali, eles assinaram um acordo, né, pra um não invadir o outro Cara, e tem tal. foto dessa assinatura. Né? Então Tem assim, foto. é muito interessante isso aí, né, pra gente ver como que o poder acaba mudando as mentes, né, das pessoas em determinados momentos. Mas assim, eu como professor de história, eu dou aquele ranço, né, de ver alguém falando, tipo, nazismo de esquerda, porque nazismo é o contrário. Esquerda, comunista. Se a gente for trabalhar o comunismo como esquerda, e o nazismo é a direita porque ele é o contrário. Só que naquilo que você falou, você está correto. Ambos os regimes totalitários têm características muito semelhantes. Totalitários, forte controle do Estado, abolindo a oposição, burocracia estatal. Se você pegar, a única coisa que é visível, que difere o comunismo, vou usar o termo comunismo, né, mas só para ficar mais claro, o único termo, assim, que difere pra caramba o comunismo do nazismo, por exemplo, é o fato do Hitler odiar o comunismo. Agora, é tipo uma questão de futebol. Você tem duas torcidas extremamente rivais. Ambas adoram o futebol, mas um é Palmeiras e o outro é Corinthians. Eles vão falar que se odeiam. Mas eles, como torcedores fanáticos, têm coisas em comum. Pelo amor de Deus, não tô chamando palmeirense nem corintiano de nazista e comunista aqui, tá? Antes que alguém entenda errado, tá? Você é o quê? Eu sou palmeirense. Palmeirense, Eu sou velho. palmeirense. Eu sei Único escolher- corintiano aqui, Eu ó. sei escolher minhas amizades. De onde os caras tirou que eu sou corintiano? Não é que aquele dia você veio com a toquinha. É por isso que eu tô com isso na Menino, isso é o que a gente definir, Cê é- cara. Ele tá falando de regime totalitário, então... Mas eu acho, assim, a minha opinião é que os regimes totalitários, eles deveriam ser incluídos numa classe à parte. Entendeu? A gente não pode ficar metendo muito direita e esquerda. É. Se você pegar a ideia de direita e esquerda original, que vem lá da Revolução Dos Francesa, jacobinos e dos- e girondinos, Não conservadores e radicais, beleza. Os nazistas eram radicais? Cara, na minha opinião, sim, né? Se for radicais, é a esquerda. Não. Exato. Não necessariamente... Aí é o problema, Sim, entendeu? Da Revolução. Usando a referência da Revolução Francesa.
Então, assim, eu acho que o termo esquerda e o termo direita, eles acabaram sofrendo muitas ressignificações ao longo da Claro. história. E a parada se confundiu aí no meio. Mas se você pegar uma prova do Enem hoje para fazer uma questão sobre nazismo e comunismo, você tem que botar na cabeça do aluno que o cara pensa o seguinte: nazismo é direita, comunismo é esquerda. Daí o aluno chega e fala: professor, mas é umas paradas meio parecidas. Nazismo é direita, Porque tá no comunismo é Enem, tá esquerda, no meu querido. vestibular. Por quê? Porque senão você vai chegar... Eu sei que tem coisa parecida. Vai O tio bombar. sabe que tem coisa sabe. parecida, tá? Mas lá na provinha, cara, infelizmente, eles não querem saber o que você quer discutir e tal. Ele quer que você vá com um negócio ali pronto e, meu, resolve. Entendeu? Mas assim, cara, a gente já discutiu em vários momentos em sala de aula, a gente comentou, alguns alunos até falam: professor, não poderia existir uma classificação à parte? Eu falo: cara, deveria, mas a gente, infelizmente, ainda nos nossos materiais didáticos, a gente trata aqui na direita, a gente trata na esquerda. Inclusive, ultradireita, né, o nazismo é considerado um regime de ultradireita, e aqueles caras que são da direita, vamos dizer assim, liberais, os caras ficam loucos de você chamar um nazismo de direita. Por quê? Porque ele não se meu, identifica, ele não é nada liberal. É. Ele é totalmente antiliberal. E daí um cara que leva o termo direita pro lado do liberalismo, a hora que o cara vê o nazismo sendo chamado de direita, ele tem um treco. Né? Porque ele fala: meu, não é possível, esse regime aí não é liberal, ele é antiliberal. E ele é antiliberal mesmo. Mas aí é aquela história que eu te digo. Pegaram os conceitos de direita e esquerda para dizer que um é o oposto do outro. Um vai para direita e um vai para esquerda. Podia ter colocado frente e trás, né? Nazismo é de frente e comunismo é de trás. Talvez. Apesar de que Talvez ia ficar meio facilitasse, estranho isso aí, né? Mas tudo bem. Mas sei lá.